torcedor rubro-negro, você achou que ia ser mais um ano de sofrimento? Que o Vitória estaria brigando lá embaixo? Pois se prepare, porque o que está acontecendo agora na Série A está fazendo muita gente mudar completamente de opinião sobre o nosso Leão. A tabela não mente e o momento do Vitória é real. Depois de tantas temporadas difíceis, o time começa a dar sinais claros de evolução, consistência e, principalmente, competitividade. E quando a gente olha para os números, fica ainda mais impressionante. Porque não é só sensação de melhora, é desempenho concreto dentro de campo. Vamos ser diretos, torcedor. Depois daquela goleada por 4-1 sobre o Coritiba, o Vitória chegou aos 18 pontos em apenas 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Só isso já seria um bom motivo para comemorar, mas o que realmente chama a atenção é o contexto. Esses mesmos 18 pontos são exatamente a pontuação que o time conquistou em todo o primeiro turno do ano passado. Isso mesmo, em 2025, foram necessários 19 jogos para alcançar o que agora foi feito em apenas 13. É uma diferença enorme, que mostra como o time está mais eficiente, mais organizado e mais preparado para competir em alto nível. E não é só sobre pontuar mais rápido, é sobre como esses pontos estão sendo conquistados. O Vitória de hoje vence mais, empata menos e demonstra uma postura muito mais firme dentro de campo. São 5 vitórias em 13 jogos, algo que já supera com folga o número de triunfos de temporadas recentes nesse mesmo período. O time não entra mais apenas para se defender ou arrancar um empate. Ele compete, cria, pressiona e busca o resultado. Isso muda completamente a forma como os adversários enxergam o Vitória. Agora deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você está gostando dessa análise e acredita nesse novo momento do Vitória, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a fortalecer o conteúdo e faz com que mais torcedores acompanhem tudo sobre o nosso Leão. E claro, fica até o final, porque ainda tem muita coisa importante pra gente analisar juntos. Continuando, quando a gente volta a pouco mais no tempo, a diferença fica ainda mais gritante. Em 2024, o Vitória fez apenas 15 pontos em 19 jogos no primeiro turno. Era um time que estava na zona de rebaixamento, com um saldo de gols muito negativo e uma enorme dificuldade de competir. Já em 2025, houve uma leve melhora nos pontos, chegando aos 18, mas ainda assim era uma equipe que empatava demais, com 9 empates, e tinha um saldo de gols de 6 negativos. Ou seja, faltava força para decidir os jogos. Agora em 2026, o cenário é outro. São os mesmos 18 pontos, mas com apenas 13 partidas disputadas. O saldo de gols também melhorou, saindo de 6 negativos para 2 negativos. Isso significa que o time está mais equilibrado, sofrendo menos e conseguindo ser mais eficiente tanto na defesa quanto no ataque. Não é um time perfeito, longe disso, mas é um time competitivo. E isso faz toda a diferença em um campeonato longo como a Série A. E quando a gente fala em competitividade, não é só discurso. É algo que dá para ver dentro de campo. O Vitória hoje consegue encarar adversários de igual para igual, sem aquele medo de errar que muitas vezes travava o time no passado. Existe uma organização tática mais clara, um entendimento melhor entre os jogadores e uma confiança que cresce a cada rodada. E isso vai se refletindo diretamente na tabela. Porque sim, torcedor, o Vitória está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. 8º lugar, brigando na parte de cima da tabela. Algo que, se a gente fosse falar no início da temporada, muita gente não acreditaria. E não é um 8º lugar por acaso. É fruto de desempenho, de evolução e de um trabalho que começa a dar resultado. Mas ao mesmo tempo que empolga, esse momento também pede atenção, porque o campeonato é longo, difícil e cheio de armadilhas. O próprio histórico recente mostra como as coisas podem mudar rapidamente. Por isso, manter os pés no chão é fundamental. Continuar com a mesma intensidade, a mesma organização e a mesma vontade de competir em todos os jogos vai ser decisivo para sustentar essa posição, e é justamente isso que pode fazer a diferença lá na frente. Se o Vitória conseguir manter esse ritmo, continuar somando pontos e evitando oscilações bruscas, o time pode não só se afastar de vez da zona de perigo, mas também começar a sonhar com objetivos maiores. E quando a gente fala em objetivos maiores, não é exagero, é apenas reconhecer o que o desempenho atual está mostrando dentro de campo. Agora me diz uma coisa, você também está sentindo que esse time é diferente? Que existe algo a mais nessa temporada? Porque a sensação é justamente essa. De um time que aprendeu com os erros do passado e que está começando a construir um caminho mais sólido dentro da competição. E antes de fechar, faço mais um pedido importante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. E claro, deixe o seu like se você acredita nesse momento do Vitória. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos como esse para você. E aí, torcedor, até onde esse Vitória pode chegar? Será que dá para sonhar com algo ainda maior? Ou o foco ainda precisa ser manter a regularidade e garantir uma temporada tranquila?
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque esse debate promete. O que é certo é que, depois de muito tempo, o torcedor rubro-negro tem motivos reais para acreditar. E isso por si só já faz toda a diferença.